Alô, bom dia, galera. Vamos para mais uma videoaula. Essa videoaula vai ser referente à aula de sábado, uma explicação mais detalhada aí, tá? Para vocês. Vamos lá. Sobre entidades. Entidade é um conjunto de objetos de mesma natureza, com as mesmas características ou atributos, obrigados sob um nome genérico. Em um banco de dados de uma universidade, por exemplo, são entidade, aluno, professor, curso, departamento, disciplina, etc. Pois cada uma dessas entidades representa uma coleção de objetos com os mesmos tipos de atributos. Então é o seguinte, pessoal, entidades é um nome que é dado, né? É um sinônimo de... É a mesma coisa que fosse falar da tabela dentro do banco de dados. Tá? Então, você já pode relacionar a entidade com tabela dentro de um banco de dados. Quando a gente cria um banco de dados, a gente cria várias entidades, né, ou tabelas, tá? Dependendo do propósito do banco de dados. No caso aqui desse exemplo, está falando de um banco de dados de uma universidade. Então, vai ter lá, dentro de uma universidade, vai ter o cadastro de aluno, né? Vai ter a tabela do aluno, do professor, do curso, departamento, disciplina e assim por diante, né? Então, cada uma dessas tabelas, ela vai possuir também seus atributos, né? Para frente nós vamos falar, né? E vai existir o cadastro, né? Dessas respectivas entidades, né? E ali dentro ele vai ter seus atributos, onde vai ter seus dados inseridos, suas informações inseridas ali. Tá? Chamamos a ocorrência de uma entidade a um objeto que pertence à entidade. No exemplo acima, ciência da computação poderia ser uma ocorrência da entidade curso e banco de dados uma ocorrência de disciplina. Né? No caso aqui, realmente, se você parar para pensar, ciência da computação, ele é uma é um curso e logicamente estaria cadastrado dentro da entidade curso, né, ou tabela curso, tá? Então aí é só um exemplo, né? Mais para frente vocês vão ver como é que funciona isso. Cada ocorrência de entidade apresenta-se como uma coleção de elementos de dados ou atributos, por exemplo. Olha lá, entidade aluno, entidade professor, cada um com seus atributos. Logicamente, dentro das entidades, né, ou tabelas, vai ter lá nome e no professor também vai ter nome, né? Depois nós vamos tentar distinguir, né, para não ficar muito confuso, mas é por aí. Olha lá, aluno, nome, número de matrícula, endereço, número celular, número de telefone, nome do pai, da mãe, e assim vai, né? A gente pode incrementar vários atributos, né, conforme a necessidade nesses cadastros. Atributo determinante é aquele que identifica uma ocorrência da entidade, por exemplo, número de matrícula na entidade aluno. Observe no exemplo acima que os atributos nome aparecem tanto para a entidade aluno quanto para professor, mas não são coisas diferentes, com significados diferentes. Né? No diagrama de entidade e relacionamento, as entidades são representadas por retângulos com seu nome escrito. Os elementos de dado, quando representados, apresentam ligado à entidade por um traço de detalhe. Pessoal, é o seguinte, para cada, é, para cada entidade ou tabela, o que acontece? Existem os atributos. Vai ter um atributo que ele é determinante, né? É o atributo principal, aquele que vai identificar cada cadastro que vai existir em cada tabela. E é único, tá? Por exemplo, se você for cadastrar lá o cliente, vai ter o código do cliente, né? Então, cada código desse cliente, ele é único, ele não é repetido. Por que que tem que se fazer isso? Né? Porque
É a mesma coisa que fosse a identidade. Cada identidade pertence a uma pessoa. E nesse caso, cada cliente vai ter seu código cliente, tá? Porque às vezes pode acontecer de existir homônimos, né? Homônimos são pessoas com o mesmo nome, tá? Idêntico, nome, sobrenome, tudo igualzinho. Então, é, então não pode haver, por exemplo, dois João da Silva, né? Não pode. Na verdade, pode, mas cada João da Silva vai ter seu código, né? No caso, né? Então vai ser representado pelo código. Então, cada, cada cadastro é único, tá ok, pessoal? Né? Então, isso aqui é uma representação logo abaixo, né? De, no caso aqui, aluno, né? Nome, endereço, número de matrícula, tá? Como a gente vai fazer isso numa modelagem, tá, gente? O modelo original de chain específico é um tipo especial de identidade cujas ocorrências têm sua existência dependente da existência de ocorrência de outra entidade. É a entidade fraca, representada no diagrama entidade de relacionamento como um retângulo de linhas duplas. Na figura ladder, dependente é uma entidade fraca, pois sua existência tem sentido em função da entidade regular funcionária. Né? No caso aqui, nessa representação do ao lado, né, da entidade funcionária e a entidade dependente, né? Então, no caso aí, por que que ela é uma entidade fraca e está somente atribuída ao funcionário? É porque esse cadastro de funcionário, né, normalmente pode lá ter lá um campo lá em que você vai inserir seus dependentes, né, seus entes da família. Então, o que acontece? Para que o cadastro não fique não se dentro do campo funcionário, dentro da entidade funcionária, não fique muito extenso, é necessário criar uma entidade chamada dependente, nesse caso, para que possa estar cadastrando aí os dependentes desse funcionário. E ela só existe, pessoal, no caso, por causa da existência da entidade funcionário. Se não existisse a entidade funcionário, logicamente que essa entidade dependente, que é a entidade fraca, ela não existiria. Por isso que ela é chamada de entidade fraca, porque depende da entidade funcionária existir. Tá? Concepção de uma entidade. A definição sobre o que deve ou não ser entidade depende do ambiente para o qual para o qual se projeta o banco de dados. Vamos examinar, por exemplo, chassi. Para uma fábrica de chassi, certamente haverá uma entidade chassi, com elemento de dados dando a característica de cada ocorrência ou modelo de chassi. Agora, no banco de dados em um montador de veículo, chassi pode ser a ocorrência da entidade, parte, item, peça ou que nome possua, relacionando com outras concorrentes da entidade para compor produtos e subprodutos. Então, por exemplo, uma fábrica de chassi, nesse caso aí, logicamente, se ela fabrica somente chassi, ela vai ter lá a entidade chassi, né? Mas no caso de uma montadora, né, de veículo, chassi pode ser uma ocorrência da entidade parte, né? Então, quer dizer, o que que acontece? Então, dentro de uma montadora, chassi pode ser simplesmente como fosse um atributo, como fosse não, um atributo de uma composição de uma peça, né? Então, chassi simplesmente seria uma peça, tá? E aí, dentro da peça, teria lá um cadastro do número de chassi, tá bom? Então, é, depende muito de qual tipo, por exemplo, no caso da fábrica de chassi, né, vai ter uma entidade chassi. Mas no caso de uma montadora de veículo, não vai ocorrer isso, né?
O chassi vai ser um atributo dentro de uma outra entidade, de uma outra tabela, ok? Então, isso muda completamente, tá? Por fim, para o banco de dados do Cadastro Nacional de Veículo Roubado, chassi poderá ser um elemento de dado da entidade veículo, correspondente ao número de série do chassi. Nesse caso, a única informação sobre o chassi que interessa. Então, olha lá, então, no Cadastro Nacional de Veículos Roubados, então, o chassi simplesmente será um atributo dentro da entidade veículo, né? Que você vai cadastrar o número. Portanto, conceber uma entidade é uma tarefa cuja decisão é relativa, depende do âmbito do projeto. Uma boa garantia de que uma entidade foi bem projetada é ter a capacidade de atribuir o nome que representa, o que é cada uma de suas ocorrências e identificar o atributo determinante que lhe confere identidade. Vamos lá. Alguns relacionamentos possuem atributos próprios, que não pertencem isoladamente a nenhuma das entidades envolvidas. Por exemplo, o relacionamento de gerência, na figura abaixo, entre departamento e funcionário, poderá requerer a data de passe e volume de venda no início da gestão, como atributos próprios do relacionamento. Então, como ocorre aqui? Vocês podem verificar que cliente está relacionado com venda e venda com vendedor também, né? Então, como seria esse relacionamento incluindo o produto? Dentro de uma venda, logicamente, tem que ter o produto. Então, aqui seria um relacionamento, tá? Tá ligado. Então, a venda, a entidade de venda está, né, conectada ao cliente, porque quem vende, vende alguma coisa e vende para o cliente. Quem que faz a venda? É o vendedor, é o funcionário. Se vende, vende o quê? Vende produto. Então, o produto, naturalmente, vai estar conectado à venda, ok? A classe de um relacionamento dá conta de quantas ocorrências de cada entidade pode ser envolvida no relacionamento. É representado um diagrama entidade-relacionamento sobre a linha e chamada entre a entidade e o relacionamento. Assim, no exemplo da figura abaixo, dotação é um relacionamento de 1 para N, ou 1 para vários, né? Porque cada departamento pode ter N, vários. Funcionários lotados, mas um funcionário está lotado em apenas um departamento. Composição de centro de custo é um relacionamento de 1 para vários, porque um centro de custo pode ser componente de um centro de custo e pode ser composto por vários centros de custo, né? No caso aqui, vamos ver o exemplo aqui da figura, né? Então, lá, ó, um departamento, né? Um departamento pode ter um ou vários, né? Um ou vários funcionários. E um funcionário pode estar em um departamento, né? Então, não tem como um funcionário estar em 2 departamentos ao mesmo tempo. Então, ele é 1 para 1. Em um departamento, né? Olha lá. Em um departamento tem um, no caso aqui poderia ser até vários, né? Então, poderia ser um ou N aqui, departamento tem um ou vários funcionários, ok? Esse diagrama ER, gente, a gente vai usar um programinha para a gente elaborar como fosse uma planta de um banco de dados. Tá? Da mesma forma que existe a planta para construir uma casa, a gente vai construir a planta do banco de dados antes de construir o banco de dados, né, em si. Por que se deve fazer isso? Primeiramente, evitar erro no banco de dados, né? Ele tem que fazer um estudo, né? Um estudo antes do que é necessário para construir o banco de dados e, logicamente, depois que vocês têm esse diagrama, você constrói o banco de uma forma mais fácil, porque já tem tudo que precisa na construção,
né? E também evita erros na construção do banco de dados, tá? Porque já foi feito um estudo prévio, né, na construção desse diagrama, e aí fica muito mais fácil construir o banco de dados, né, propriamente, tá? Pessoal, é isso aí, tá? Eh, vocês agora vamos entrar aí uma fase aí um pouquinho mais complexa, né? Mas é só seguir as videoaulas, passo a passo, não precisa ficar preocupados, né? Tá? E assim a gente vai construir o diagrama entidade relacionamento e depois, provavelmente lá mês que vem, a gente tenta começar a construir o banco de dados, tá ok? Mas ainda tem um pouco aí de aulas teóricas para vocês, né? Até a gente começar a fazer esses diagramas. Aí a gente vai entrar na prática em si. Beleza? Então, muito obrigado, até a próxima aula.